Não, mas o discipulado foi deixado de lado e a gente precisa reverter isso daí, né? Ah, mas essa questão de Filipe e o Eunuco, uma coisa que eu gosto de sempre colocar um ponto, um contraponto, porque é o seguinte, do mesmo jeito que a Bíblia não diz que foi instantâneo essa conversa, ela também não diz o tempo que levou. Só que as pessoas costumam dizer que Filipe chegou, leu Isaías, um capítulo de Isaías ali, que era que estava falando, que era do 53, estava falando de quem estava sofrendo ali, que era o próprio Jesus, e daquilo ali ele já foi, já batizou eu. A Bíblia não fala que foi desse jeito. As pessoas deduzem. Pode ter levado quanto tempo? Ele pode ter levado a Instantâneo. viagem inteira. É que nós somos a geração do fast Imediatismo. food, do fast food, E do além disso, imediatismo. Luiz, se você me permite colocar isso, que vai Claro. ofender as pessoas se comparam a Filipe. Queridão, se você estiver cheinho do Espírito Santo, igual o Filipe estava, talvez você possa convencer, através de você, o Espírito Santo convence aquela pessoa no start. Tudo bem. Mas não se compare com o Filipe se você não é igual ao Filipe. Entendeu? Aquilo é o contexto daquele momento. Talvez não vai servir com o Aloysio. O Aloysio, eu tenho certeza que o Aloysio tem histórias para contar, que ele discipulou pessoas durante 5, 10 anos para essa pessoa se decidir batizar. E uma coisa interessante Então sobre você fez isso. errado, Aloysio, que era para ser na hora. Você fez errado, tá faltando coisa para você. Você não fez igual o Felipe. Isso aí é a chamada, né, Fabrício, de criar uma doutrina aonde não é uma doutrina, né? Isso é uma habilidade que nós temos incrível de querer criar doutrina onde não tem doutrina, né? Não, Incrível. esses crentes que não dá testemunho, que fala que quer ir para política. Aí você vai conversar com a galera, ele fala, ai, mas José e Daniel. Eu falei, o dia que você tiver o testemunho de José e de Daniel, eu vou orar para você estar lá. Não se compare, meu amigo. Não se compare. Você quer se comparar com o fim da história de José, mas você quer ficar preso igual ele ficou? Uma coisa que preocupa muito, Fabrício, e eu não tenho dúvida que a igreja ela tem se distanciado da autoridade das escrituras. Mas por que, Aloysio? Porque ela quer que a Bíblia se molde a ela e não vai se moldar. Então ela não quer essa autoridade, essa é a verdade. Só para fechar esse parênteses aqui. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte, cara, eu não creio que essa palavra é a palavra de Deus. E eu conhecendo o caráter da pessoa, eu falei, eu sei por que que você não crê que é a palavra de Deus. Porque você é um cara muito Caxias. É um cara que respeita, é um cara que obedece. E você não está pronto para obedecer o que esta autoridade tem para sua vida. Você não quer largar muitas coisas porque você sabe que se você falar que crê, automaticamente você vai ter que obedecer. Então é mais fácil você falar que não crê, porque assim você está livre. Mas se você falar que crê que isso é a palavra de Deus, você sabe que você vai estar se contrariando a sua própria cultura, a sua própria cosmovisão, a sua própria forma de pensar. Que se eu creio, eu tenho que obedecer. Né? Foi isso. Foi isso. E uma segunda pessoa chegou para mim e falou: Fabrício, é lindo você falar da Bíblia, é lindo você falar que lê, é lindo você fazer o trabalho que você faz, mas me tira uma dúvida: o que te dá certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? E não as outras filosofias, não as outras religiões, como você colocou aqui no início? Eu falei para ela: pelo simples fato, a palavra de Deus me confronta, ela não me conforta. Ela mostra a porcaria de ser humano que eu sou. É por isso que eu creio que ela é a palavra de Deus. Simples assim, ponto final, acabou, beijo, tchau, me liga depois. E a gente é chamado como embaixadores, como com esse espírito profético. Nós não somos diplomatas. O evangelho não é um travesseiro para as pessoas dormirem em paz nos seus pecados, com seus desejos. Não, é um ultimato. Arrependam-se dos pecados, convertam-se dos maus caminhos. Vocês estão a passos largos para o inferno. Mas, Luiz, se nós temos que mudar esse título ou mudar nossa atitude. É o que eu estou generalizando. Eu, você, todo mundo, tá? Para não falar que, ai, não. Essa palavra embaixador, cara, me deixa triste. Porque é um título, eu sei que é bíblico, eu sei que é bíblico, mas a gente está tomando um título que a gente não condiz com a atitude de um embaixador. Como você acabou de falar, se nós somos embaixador dessa mensagem, você não sabe nem o que está escrito nessa mensagem. Você pega a coisa que você quer,
Você prega coisa da sua cabeça, você não respeita a autoridade dessa mensagem. Então, embaixador, título, não bate, porque o embaixador, ele representa um reino ou um país. E um rei. Então, e se nós representamos o reino de Deus, você pergunta para a pessoa, o que, que é o reino de Deus? Ai, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não, filho, isso é muito pouco. Explica o que é essa justiça, explica o que é essa paz e essa alegria no Espírito Santo. Trava aí a conversa. Então, não leve um título se você realmente não age como um. Para falar que você é embaixador, eu tenho que chegar em você e falar como é que está o país onde você veio? Como é que está o reino que você representa? Como é que está o rei que você representa? Ainda mais essa voz profética, porque para nós o evangelho é uma espada. Sim, mas para cortar a mim, não para cortar o outro. Não, mas é uma espada no aspecto em que nós precisamos salvar as pessoas. Sim. Então, nós temos hoje uma igreja que se acovardou, uma igreja que, em épocas de polarização, né? A polarização, o 8 ou 80, trouxe isso de uma forma desastrosa. Eu digo assim, em épocas de polarização, já ouviu isso de mim, acho que em outra oportunidade, posição. Essa é a minha resposta, posicionamento. Agora, nós precisamos ser embaixadores no seguinte sentido: nós carregamos a autoridade das Escrituras. A finalidade disso não é só a salvação. A salvação não é um fim em si mesmo, mas é o cumprimento do propósito de Deus, da agenda da igreja. Só que daí nós temos nos distanciado da autoridade das Escrituras, que diz como a igreja deve ser, que diz como um membro da igreja deve ser, que diz como o marido deve ser, como a esposa deve ser, como os filhos devem ser, como a família deve ser, como a sociedade deve ser. Então, a gente tem se distanciado em todas as esferas. Nós temos uma autoridade estabelecida por Deus, e isso é suficiente, é autoritativo. Só que nós não assumimos, eu vou usar uma expressão dos neopenteca aqui, tá? Nós não tomamos posse dessa autoridade que está sobre nós no seguinte aspecto: a autoridade, ela é desafiada, ela é afrontada, não é confrontada, ela é afrontada nos dias de hoje. Um professor não tem mais autoridade em sala de aula, um policial... Cara, a minha filha estava assistindo uns vídeos engraçados. A gente gosta de dar risada em família. A gente tem um tempo que a gente gosta de dar risada. A gente foi olhar uns vídeos engraçados, que é uma coisa que a gente gosta. E aí apareceu uma hora do vídeo que uma policial está passando, bem no meio do vídeo, assim, cara. Eu achei aquilo tão desagradável. E tem uns caras na rua, assim, aqueles becos. Eu fui criado na periferia, eu tenho liberdade para falar isso. Eu sou um pastor de periferia. Eu tenho cheiro de ovelha, tenho cicatrizes de lobo aqui e tal, tá tudo certo, né? Tenho as credenciais de um pastor de periferia. Cara, no meio da periferia, os caras tudo sem camisa policial passam, os caras jogam água na mulher, cara, na policial. Então a gente está numa época que a autoridade ela é desafiada. De um policial, de uma professora. Eu vi uma professora apanhando na televisão de um aluno. Os pais, cara. Uma época que a família, porque um homem e uma mulher não seguem os termos e a autoridade que está sobre eles, prática das escrituras, tá? O marido é um banana, a mulher é um abacaxi e os filhos são os pepinos. Pronto. São os pepinos. É um desastre. Dentro da igreja tem isso aí, mano. Dentro da igreja. Homem frouxo, que não assume a casa, que não é o cabeça do lar. E aqui já vão dizer que a gente é machista. Por causa do patriarcado, que é bíblico. Vão dizer que a gente, cara, não tem... O machismo é pecado, é errado, sabe? Machismo não é um antídoto do feminismo, que é tão errado quanto. Tá tudo errado. Cara, Longe. Quando Deus estiver longe das falou, escrituras, qualquer Deus ideologia... ordenou, Deus ordenou, governa, acabou, não é machismo, não é feminismo. Não, governo e ponto. Exatamente, quer ver? Ó? Vou pensar assim, ó. O homem precisa assumir aquilo que Deus entregou nas suas mãos, o seu papel. A mulher, que não é inferior ao homem, Mas tem o seu papel também. desempenha o seu papel. Acabou. Os dois obedecerem, se sujeitarem à autoridade da Escritura, obedecerem os termos, o acordo de Deus, para ser um homem, uma mulher de Deus, como seria, a vida seria muito melhor, cara. Mas a gente vê, nós somos um bando de gente desobediente, que se opõe à autoridade de Deus,
que se opõem às Escrituras. Não aceitamos aqui. Vou ler de novo. Agora estou caminhando para o final. Agora vou falar da finalidade. Finalidade da autoridade bíblica. Nós falamos da autoridade bíblica, nós falamos da utilidade dessa autoridade bíblica de alguma forma ali. Eu vou mostrar no texto agora. E agora nós vamos falar da finalidade dessa autoridade bíblica. Então, no capítulo 2 Timóteo 3 diz assim, que tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e fostes inteirado, sabendo de quem tem aprendido, a quem tu tem inclinado os teus ouvidos. A palavra de Deus? Se tu anda com um homem ou com uma mulher, ou numa denominação, ou num grupo religioso, que eles não ensinam, não expõem a Escritura, não lê o texto, não explica o texto, não fica no texto, não exemplifica o texto, não aplica o texto, não ora o texto, não canta o texto, porque tudo é teologia, mas a gente não prega a teologia, a gente prega a palavra de Deus. Se não cantar a palavra, o Martinho Lutero já disse, né? Que os nossos louvores sejam verdadeiras pregações, verdadeiros sermões. Martinho Lutero falou isso. Então, tudo na igreja ensina, tudo é pedagógico. Estamos cantando, estamos ensinando o povo. Vamos cantar as escrituras, meus amados. Agora a gente fica gritando no antropocentrismo brabo, o homem no centro de tudo, necessidade do homem, da mulher. Vamos parar com isso. O culto é veneração, adoração somente a Deus, Pai, Filho e Espírito. Essa é a relação que nós entendemos. Agora, dessa forma, nós temos vivido aquém disso. Sobre a autoridade da Escritura, a gente não pode ir além, já dizia Paulo. A Bíblia diz isso, né? A gente tem que lembrar disso. Na Bíblia, a palavra de Deus diz que a gente não pode ir além do que está escrito. Está escrito isso. A gente não pode ficar aquém, mas a gente também não pode ir além. Uma vez, como pastor, já uma irmã falou, pastor, eu quero fazer um encontro de mulheres. Eu falei, amém, amado. Vou falar de como tratar bem o marido e cuidar da casa. Eu, amém. Só não esquece de uma coisa. E ela, o que é, pastor? O evangelho. Ela me olhou assim, o evangelho? Mas eu queria fazer um chá. Falei, tudo bem, faz o chá, fala sobre relação com o marido, fala sobre cuidar da casa, mas prega o evangelho. O que não pode faltar hoje numa reunião com crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, família? Evangelho, pregação da palavra. Eu insisto nisso, Fabrício. Precisamos sempre permear tudo que fazemos com os termos de Deus, que são a sua palavra. Então, aqui ele vai dizer de quem tem aprendido, a quem nós temos inclinado nosso ouvido. Se quem nós temos inclinado nossos ouvidos, se eu tenho inclinado meus ouvidos ao pastor Fabrício, olha uma voz profética aqui, hein? Ô, Pai amado, pastor Fabrício lá, daqui a pouco, mas isso aqui não confere. Não conferiu. O ouvido está treinado. Não, mas só um pouquinho. Beriano, né? Paulo disse, quando eu falava, eles conferiam. E Jesus disse, vocês julgam ter a salvação, vocês precisam conferir nas Escrituras. Jesus também disse, creiam em mim segundo as Escrituras, e do interior de vocês fluirão rios de água viva. Nós podíamos continuar citando vários textos onde a autoridade das Escrituras gera vida, gera autoridade, gera finalidade, gera utilidade. Aqui Paulo está explicando para Timóteo, Timóteo, não fica colocando o teu ouvido em pinico, para ninguém ficar mijando no teu ouvido, vomitando no teu ouvido. Viu que sinceramente, viu que o pregador está viajando, não prega a palavra, meu irmão, agradece ele, vai orar por ele, diz para ele estudar teologia e Deus abençoe. Com amor, sabe? Outra coisa, ele vai continuar no versículo 15. Eis que desde a tua meninice tu tem escutado, tu sabes as sagradas letras, que pode te fazer sábio. O entendimento certo nos leva a uma fé certa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, de Cristo, pelo amor de Deus. O cara passa a semana toda enchendo os ouvidos, a cabeça, o coração, os olhos de porcaria.
com todo respeito aqui, de filosofias, de psicologias, de tudo que o mundo oferece, menos as Sagradas Escrituras. E depois ele chega cheio de autoridade, com seus diplomas, porque foi estudar, virou um coach. Chegou um irmão para mim, eu tenho 3 faculdades de palestra motivacional. O que a gente vai fazer com isso? Eu fiquei pensando, Deus, me dá sabedoria para mim não pecar com esse irmão. E eu pedi para ele, cara, eu preciso que tu estude as Escrituras. Se tu estiver interessado em se tornar um pregador das Escrituras, eu vou te ajudar. Mas isso é obra do Espírito Santo, não é minha. Isso é obra do Espírito Santo na tua vida. Porque ele é o autor, então tu vai estar lendo junto do autor. Ele vai estar descortinando para ti. Porque se a cruz não é a motivação suficiente para ti, amado, desculpa. Tu não quer negar a ti mesmo, não quer tomar a cruz, não quer perder a vida, não quer renunciar a tudo, não quer, por amor de Cristo, o Evangelho, então desculpa, não adianta tu te tornar um grande coach, não adianta. Isso não vai salvar ninguém, é a pregação do Evangelho, que a salvação é o poder de Deus, é a salvação para quem crer. E aqui ele vai dizer o seguinte, salva, para te fazer-te sábio, do versículo 15, 2 Timóteo 3,15, para a salvação, a finalidade começa aqui, pela fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? JN, Jornal Nacional? Cid Moreira? Não, mas ele narra a Bíblia, né? Deu um tiro no pé aqui, mas não é a palavra, enfim. Então, o que tu tem ouvido? De quem tu tem ouvido? Para gerar fé em Cristo Jesus, porque toda a palavra, outra coisa. Cara, as pessoas acham que só o que a gente tem que estudar, pregar, compartilhar são as cartas de Paulo, ou são os evangelhos. Eu não sei de onde é que elas tiraram isso. Aqui está dizendo do grego, toda é toda, mano, toda, tudo, tudo, tudo. Não é as partes que tu quer. Não é, o Fabrício tem me ensinado sobre o ouvido seletivo. Tu quer ser uma pessoa que tem ouvido audição seletiva, só ouve o que tu quer escutar, tu fica escolhendo só o que tu quer comer, parece um guri de apartamento, sabe? Com todo respeito a quem mora em apartamento, entenderam, né? Essa geração assim, não pode falar nada, ai, vou processar. Agora, um pastor me convidou para falar e falou: pastor, vai ter a gravação no YouTube para trazer uma palavra num lugar. O pastor conhece as regras e normas do YouTube. Eu olhei assim: como assim? Desde quando eu tenho que conhecer regras e normas do YouTube, com todo respeito, Fabrício? Você que não coloca lá no Vai YouTube. faltar a minha pregação? Você que não coloca no YouTube. É bem capaz que eu vou ter que ler regras e termos do YouTube para empregar. Não, mano, não. Eu falei, pastor, olha, se tu acha isso, então eu vou recusar o teu convite, vou agradecer. Desculpa aí. Não, desculpa aí. Desde quando regras de YouTube, termos, né? Termos do YouTube tem que pautar a pregação na palavra de Deus? Não, mano, não. Toda palavra, toda a escritura é inspirada divinamente por Deus. Isso aqui é a fonte, mas é a natureza da autoridade bíblica. O Criador tem os termos para a sua criação, amém? É ele que diz para a sua criação. Vamos lembrar do vaso de barro aí, ô Fabrício? Ou por acaso é o vaso que diz ao oleiro, ó, me faz assim? Hoje está assim. Tá assim, né? O vaso quer dizer para o olheiro como é que ele tem que moldar ali, né? Formar o vaso. Então, aqui, ó, toda a palavra. Então, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tu que é um pregador, prega a palavra de Deus, que nem Paulo disse para Timóteo. Toda. Paulo disse assim, ó, eu entreguei para vocês todo o conselho de Deus. Uau! Que versículo, cara. Já pensou tu poder chegar num nível, Fabrício, que poder dizer assim, ó, poxa, eu consegui entregar todo o conselho de Deus. Eu acho que a gente não vai conseguir. Desculpa, eu acho que a gente não consegue. Paulo falou isso. E tu vai olhar a raiz do grego ali, tu fica arrepiado, mano.
porque logo depois ele vai dizer que lavou as mãos. Só que ali, ele está falando do evangelho, tem mais essa, né? Os apóstolos. Então, nessa parte aqui, ó, toda a escritura é divinamente inspirada. Essa é a natureza da escritura, é a essência, é a fonte dela. Ela é apta. A escritura é apta. Não é tu, vaso de barro, tu contém o tesouro, amém? Não é tu, é apesar de ti. Essa frase o Fabrício conhece. Já tem uns 10 anos que a gente usa ela. É apesar de mim. Deus bom, é Ele que faz, é Ele que fala, é Ele que opera, Ele que convence. O Espírito Santo, que é Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que aí vai entrar o Cronos, o Kairos, aquele negócio do tempo, né? No grego lá, em relação à conversão das pessoas. Eu concordo com o Fabrício. Não, não é assim, sabe? Fast food, imediato, né? Parece que a pessoa ouviu agora, já tem que virar o apóstolo Paulo. Poxa, gente, calma. Mas tem esperança que no teu auditório, não sei se essa é a palavra correta, mas é o que veio agora, na tua Audiência. pregação, pode ser que esteja um Charles Spurgeon, pode ter um Billy Graham, hein? Aleluia, que tenha. Pode ter um Fabrício, né? Pode ter que Não, ter um. Fabrício tem de monte, tem joio na igreja para dar pau. Sabia que ele ia dar essa daí. Mas, tipo assim, é apesar de nós, toda a palavra inspirada de Deus é proveitosa, porque ela é apta para ensinar, para repreender. A palavra de Deus tem autoridade para nos ensinar. Às vezes tu vai ler um versículo com o irmão, Fabrício, o irmão olha para ti. Ah, tá bom. Que legal saber que a Bíblia diz isso, mas eu vivo assim, eu penso assim, desculpa aí. Pô, cara, mas não é convertido, eu digo mesmo, não é convertido. Nunca conheceu, não nasceu de novo. Não está vendo o reino, porque só pode ver um reino, só pode entrar no reino. Os dois verbos de João 3, com Nicodemos, que conhecia muito mais a Bíblia que nós. Era muito mais comprometido que Deus que nós. Vamos combinar, Hum. Nicodemos. O Jesus falou, ó, Nicodemos, pô, tu não está entendendo. Nasce de novo. Obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Nascer de novo. O cara não pode ver e não pode entrar nesse reino de Deus. Porque não conhece. Meu amigo, eu tô aguardando aqui, rapidinho, eu vou até colocar isso aqui na gravação, não tem problema nenhum. Tá chovendo muito aqui. Pode acontecer da gente perder a gravação, porque quando começa a chover muito aqui, cai energia e vira um balaio de gato. Então, se você conseguir para suas considerações finais aqui, eu agradeço para não ter que voltar a gravar de novo. Não, mas não vai cair. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, repreender, para corrigir, redaguir, né? Para instruir na justiça, para que todo homem, aqui de fato chegou à finalidade, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, instruído debaixo dessa autoridade para toda boa obra. A finalidade da autoridade que nós recebemos, que nós estamos sujeitos, é para que essa palavra gere em nós. Ela é a boa semente para a salvação. Está no Evangelho, está em João. Essa palavra possa gerar salvação para outros. Então, o nosso desejo aqui, né, mais uma vez nessa gravação, é que todos nós possamos voltar a estar sujeitos à autoridade das Escrituras Sagradas, primariamente. Os termos para mim ser homem, para mim ser mulher, para mim ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, ter uma família com um bom testemunho de Deus, ser uma igreja que anda bíblica saudavelmente, uma sociedade melhor, bíblica saudavelmente, estão na Bíblia. Essa é a autoridade das Escrituras. Nós estamos fugindo dela, nós estamos nos afastando dela, porque ela não concorda com a gente. Quando a gente abre a Bíblia, ela diz que nós somos pecadores, os principais pecadores. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus pregando para a gente, iluminando o nosso ser e nos fazendo ser homens e mulheres que precisam se converter dos maus caminhos, se arrepender dos pecados. E nós precisamos obedecer a essa autoridade. Essa é a autoridade que nós precisamos obedecer com todo o respeito às confissões de fé, com todo o respeito às denominações que às vezes querem governar sobre nós. Pedro diz, não governe sobre o outro, não governe sobre as ovelhas do rebanho de Deus. Cuidado, cuidado.
tu que tem comido, tem pegado a lã para ti, tem comido de uma carne que não é tua. Vamos nos sujeitar à autoridade de Deus, através da sua palavra, da sua voz, através da Bíblia. E viver dessa forma, piedosamente, em santidade, em pureza, em temor, né? Eu anotei aqui um último versículo. Eu vou só mencionar ele aqui. Ele está em Isaías 62:2, tá? Posso ler, Fabrício? Leia e finalize, por favor. Que eu vou concluir, ó. Isaías 62:2 diz assim, sobre a autoridade. Sessenta e seis, 2. Porque, mas, diz o Senhor, mas para esse olharei, para esse pobre e abatido de espírito, que treme e teme diante da minha palavra. Que nós possamos ser esse homem e essa mulher que temem e tremem diante da palavra da autoridade de Deus, que está sobre a igreja hoje, que é a Bíblia. Está sobre a igreja. Não é a igreja que diz o que a Bíblia tem que ser, mas é a Bíblia que vai dizer o que a igreja, a família e todos nós devemos ser. Amém? Cara, totalmente pertinente o assunto. Eu agradeço, né? Eu estou grato aqui pelo que você trouxe, agradeço, porque eu creio sim que o fato de, desde lá de trás, de forma homeopática, a gente foi se distanciando dessa autoridade bíblica, um monte de erro estourou, está estourando na nossa cara, só que a gente não tem a humildade de falar, Deus, desculpa, erramos, né? Você tinha um modelo e a gente quis seguir do nosso jeito. Erramos. Não, isso não vai acontecer, tá? A gente falou aqui sobre a posição do homem, sobre a posição da mulher. Ok, lá atrás foi dito que poderia mudar o que Deus colocou. Ninguém protestou, ninguém se levantou, ninguém foi lá defender a autoridade da Escritura que dizia que tinha que se manter como estava. Hoje, está estourando a nossa cara que não deu certo. Não deu certo. Ok? Mas amém. Meu querido, eu quero te agradecer, em nome do canal aqui, agradecer você, sua família, seu ministério, pedir para que Deus continue abençoando vocês, e você continue sendo esse apologeta, esse mestre, esse pastor, essa pessoa que ensina, essa pessoa que doutrina, essa pessoa que instrui, em cima desta autoridade. Então, para mim, foi muito pertinente o que você trouxe, e acredito que muitas igrejas precisam voltar a pensar dessa forma. Então, meu querido, Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto.